venham aqui vocês agora dar uma de que ou o Congresso é inteiro feminista ou o Congresso é inteiro oprimido. Então tá bom, o judiciário é formado de maioria de homens, todos os homens são oprimidos. Tem 3 momentos do ano que se fala da luta das mulheres. Eu vou dizer o seguinte, o restante do ano inteiro as mulheres seguem sendo oprimidas. Porque é verdade, existe violência doméstica contra homens. Mas sabe por quê? Porque eles são encarados como inferiores, porque eles são vistos como vítimas. Por serem vistos como vítimas, são entendidos como inferiores, frágeis, menores. O sexo frágil, né? O coitadinho, aproxima inclusive com uma ideia da homossexualidade. Então, quando os homens são questionados por terem sofrido violência, isso tem mais a ver com o tipo de masculinidade que o Paiva está reproduzindo aqui nesse debate, com esses homens não se enquadrarem nesse perfil de masculinidade, com o fato de que com o fato de que está sendo negado por parte das feministas que houve violência, etc. Muito pelo contrário. Nós somos aquelas que queremos defender o direito das pessoas de poderem exercer sua sexualidade da forma como bem entenderem. Isso passa por questionar esses papéis de gêneros que não foram sempre os mesmos. Inclusive, eles têm localização social. Homens não foram homens, entendidos como homens da mesma maneira ao longo da história. Encerro dizendo o seguinte, antes de ter lei Mari Ferrer, teve um caso Mari Ferrer. Antes da gente debater o que passa por dentro do Congresso, houve um caso absurdo, nojento, inclusive um caso muito diferente da maioria dos casos, porque houveram diversas provas de vários tipos. E a maior parte dos casos de violência sexual e estupro, as mulheres não conseguem levar adiante tantas provas e não conseguem ter tanto argumento para provar o seu ponto de vista. E nesse caso teve. Inclusive encontraram material genético do agressor na roupa da Mari Ferrer. E ainda assim segue sendo um debate na sociedade que perpetua a cultura do estupro, que relativiza a violência sofrida pelas mulheres. Então, vocês querem debater leis? Vocês querem debater Estado? Querem debater Congresso? Vamos debater sistema. Vamos debater que essas instituições estão a serviço de perpetuar um modo de produção que vocês defendem. É muito fácil vir aqui e dizer, porque a Lei Maria da Penha ela foi implementada por pressão de fora do Brasil. Sim, pressão da onde? Dos Estados Unidos, o principal país imperialista do mundo, o principal país capitalista. Capitalismo esse que se estrutura em base à ideologia machista, que eu tenho certeza que vocês defendem e que vocês, inclusive, se inspiram como modelo social, político e econômico nesse momento. Então, vamos falar de coisas reais? Vamos falar dos dados reais que existem? Ou vocês vão questionar também que os dados são apenas feitos, e elaborados por homens oprimidos? Então, todos os dados foram elaborados por homens oprimidos e eles cederam e eles tiveram que colocar nos dados uma opressão que não existe. Aproveitando aqui o debate... Só quero avisar vocês, temos 10 minutos ainda. Tá, beleza. Aproveitando o debate, e sim, eu amo dados e muito obrigado, tanto você como a senhorita trouxe esse questionamento. E eu vou te falar, uma pessoa que estudou o processo da Mariana Ferrer, as próprias testemunhas dela foram contra ela no depoimento. As testemunhas dele foram a favor da verdade. Sim, apareceu foi feito o exame de DNA, onde corroborou em ele sendo o esperma dele. E toda a história, o que corrobora com a história e com a verdade. Tanto é que ele foi absolvido não só em primeira instância, como em segunda instância. Agora, a vergonha do Brasil é aplaudir essa situação e criar uma lei Mariana Ferrer para aplaudir a falsa acusação no Brasil. Sabe o que é pior? É que a falsa acusação no Brasil cresce o número de feminicídio que vocês tanto defendem, mas vocês não têm coragem de dizer assim, calma lá, vamos criar uma campanha para que mulheres não façam falsas acusações no Brasil, porque isso sim prejudica as verdadeiras vítimas que precisam dessa lei que vocês falam, a lei Mariana, ou a lei Maria da Penha. E agora eu vou te falar uma coisa sobre os dados reais de violência doméstica. Os dados estão lá no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E quando nós analisamos esses dados, eles se baseiam com o número de registros de boletim de ocorrência. Então, eles verificam o registro de 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho que analisar não o registro para dizer que teve o aumento de violência doméstica, e sim quantos homens foram condenados.
Tá? Quantos homens foram condenados? Não tem. No Atlas da Violência não tem. Tem 6% dos estupros foram julgados e tem a porcentagem das condenações. O que eu estou querendo lhe dizer é que eu não posso me basear no aumento da violência doméstica pelo registro, e sim da condenação. Porque quando eles colocam que houve o aumento da violência doméstica, é pelo registro. E qualquer pessoa no Brasil pode ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Homens registram mais? Não precisa, só pela internet, você faz pela internet. Até mesmo as condenações. As condenações também não são confiáveis. Se todo o judiciário, como é o caso, são treinados, nós temos os juízes fazendo cursos para aprender a julgar os casos defendendo a mulher. Esses juízes não são juízes, eles são advogados. Se um juiz tem duas partes, ele e eu, mas o juiz aprendeu que ser um juiz é defender o lado dele, ele é um advogado, ele não é juiz. Isso acontece em casos em que existem homens contra mulheres. Quando se trata, ela falou sobre essas questões, as estatísticas, os estudos, as pesquisas, nós temos vários exemplos. Talvez todos os estudos feministas sejam assim. É bem provável que todos, porque são inúmeros. É difícil falar todos porque são inúmeros. Se você pegar os estudos sobre violência doméstica, de feministas, você percebe que elas escolheram um certo recorte, elas fizeram umas certas perguntas, é por isso que existe um certo ditado, e eu costumo repetir isso, que as feministas são as maiores estupradoras de dados do mundo, as estupradoras de estatísticas do mundo. Elas fazem as estatísticas de uma maneira para refletir a ideologia delas e depois dizem, está vendo? Esses são os dados. Aldir, posso dar um exemplo? A prova disso, desculpa, só rapidinho. Claro, só complica, eu vou dar um exemplo prático disso. Houve nos Estados Unidos pesquisas de violência sexual feminista contra mulheres, violência sexual contra mulheres nas faculdades. E elas, quais foram as perguntas realizadas? Já alguma vez você consumiu bebida alcoólica antes de ter relações sexuais? Sim, violência sexual. Alguma vez você não tinha tanto interesse, mas um homem tanto quis te convencer que você acabou, ok, tudo bem, a gente faz sexo. Violência sexual. Então, os números são inflados e eles são mostrados só de um lado. Quando as mesmas perguntas são feitas para homens, o que acontece? O nível de violência contra homem fica muito grande. Então, essas perguntas não são feitas contra homem, para homens, sobre a experiência deles. Quando as mulheres percebem, não, eu não fui discriminada, as feministas acreditam que é preciso explicar para ela e ensinar para ela todos os pequenos situações e condições que podem, na verdade, configurar, de acordo com a visão delas, violência contra a mulher, mas jamais se for contra o homem, porque se nós formos ver, olha, racismo, a maior violência racista é contra homens, a maior discriminação é contra homens, homossexualidade, homofobia, a maior violência homofóbica e discriminação homofóbica é contra homens gays, não contra mulheres gays, e aí as feministas fazem mais uma reviravolta, né? Não, como é que se chama quando você faz malabarismo semântico e dizem, mas isso é machismo, isso não é feminismo. E o que elas reproduzem. Então você defende o direito dos homens gays? Eu defendo, é claro. Evidente. Você defende o direito à acesso à saúde? Eu queria só dar um complemento aqui na fala. Eu defendo o direito dos humanos. Eu queria dar um complemento na fala do Aldir rapidamente, porque é o seguinte, tem exemplo prático disso, eu já apresentei em vídeos, inclusive, Aldir. Ela citou IPEA. Eu dou o próprio IPEA como exemplo. Se você pegar lá no IPEA, os dados do mapa da violência, diz o seguinte, olha, a violência contra a mulher é 70% maior do que a violência contra os homens, por exemplo. Aí foi constatado que, com relação ao feminicídio, 70% de quem morre em casa, casa, vamos pegar esse recorte dessa violência contra a mulher, do feminicídio dentro de casa. Porque 70% são mortas pelos seus parceiros. E apenas 6% o contrário. 6% de 44 mil, quanto que é? 70% de 3 mil e poucas mulheres que morrem, quanto que é? É a prova cabal de que elas pegam números, distorcem, esmagam e elas vendem a narrativa que elas querem vender. Então está comprovado pelo próprio site do IPEA. Nós temos aí o IBGE hoje. O IBGE hoje é controlado, é politizado, tem inclusive denúncias de funcionários internos denunciando que estão politizando a construção dos dados e números no Brasil, porque tem que destroçar os dados, inclusive vindo do poder público. Então, assim, é comprovado que feminismo precisa mentir para que ela tenha um avanço de leis, né? Porque pega os números, distorcem eles novamente. 44 mil pessoas morrem no Brasil.
e 3 mil mulheres. Dentro de casa são 1.000 e poucas, 1.400, se não me engano. E são 4 vezes, eu aprovei no DataSUS, pesquisem, DataSUS, tem vídeo meu, masculinicídio, falando sobre isso. Segundo o próprio DataSUS, são 4 vezes mais homens que morrem dentro de casa também de violência doméstica, assassinados pelas próprias companheiras. Você acabou de distorcer dados. Realmente, você pegou dados gerais de homicídio e comparou com dados de feminicídio. No IPEA tem essa divisão. Você consegue pegar exatamente os dados de feminicídio, ou casos crime qualificado envolvendo mulheres, e crimes qualificados envolvendo os homens. Isso é separado por mortes violentas. Então, você consegue pegar quantas mulheres foram mortas em razão de gênero e quantos homens foram mortos em questões de crime qualificado. Você já apresentou esses dados? Tá no IPEA. Você apresentou esses dados já? Aonde? Em alguma vez, alguma fala, algum vídeo teu? Acho que já, eu tenho um vídeo, inclusive, comparando o feminicídio. Eu nunca vi, sinceramente. Eu tenho, vocês podem, inclusive, assistir. Eu tenho um vídeo mandar pra gente, falando sobre violência doméstica, feminicídio, homicídio, diferenciando homicídio de feminicídio. A Jamile sabe que existe diferença, porque o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio relacionado a gênero.